Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar a abrangência da Lei nº 8.112 de 1990. Este é um dos primeiros temas que precisamos compreender para construir uma base sólida no estudo do regime jurídico único. Antes mesmo de conhecer os direitos, deveres, licenças, penalidades e demais regras previstas na legislação, é fundamental saber exatamente a quem essa lei se aplica e quem está fora de sua incidência. Essa é uma matéria frequentemente cobrada em concursos públicos, principalmente porque as bancas gostam de apresentar situações envolvendo diferentes tipos de servidores e entidades da administração pública, exigindo que o candidato saiba identificar corretamente quando a Lei nº 8.112 deve ou não ser aplicada. A primeira informação que devemos memorizar é que a Lei nº 8.112 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Essa afirmação está logo no artigo 1º da lei e representa um dos dispositivos mais importantes de todo o Estatuto. Em provas de concursos, é muito comum que a banca simplesmente altere uma palavra dessa frase para tornar a alternativa incorreta. Por isso, vale a pena guardar essa redação praticamente de forma literal. Quando a lei fala em servidores públicos civis, está se referindo aos servidores que exercem atividades de natureza civil. Isso significa que os militares das Forças Armadas não são regidos pela Lei nº 8.112. Eles possuem legislação própria, com regras específicas relacionadas à carreira militar, disciplina, hierarquia, direitos e deveres. Assim, sempre que a questão mencionar militares do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, a Lei nº 8.112 não será aplicada. Também é importante destacar que a lei trata apenas dos servidores da União. O Brasil adota a forma federativa de Estado, sendo composto pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um desses entes possui autonomia administrativa e pode instituir seu próprio regime jurídico para seus servidores públicos. Isso significa que a Lei nº 8.112 não se aplica automaticamente aos servidores estaduais nem aos servidores municipais. Por exemplo, um servidor da prefeitura de um município ou um servidor do governo de determinado estado normalmente será regido pelo estatuto próprio daquele ente federativo. Embora muitos desses estatutos sejam bastante parecidos com a Lei nº 8.112, eles não são a mesma legislação. Em concursos estaduais ou municipais, é comum que o edital cobre o estatuto específico daquele estado ou município, e não a Lei nº 8.112. Quando falamos em União, estamos nos referindo à pessoa jurídica de direito público interno que integra a Federação Brasileira. Os servidores que trabalham diretamente nos ministérios, nas secretarias federais e em diversos órgãos da administração direta federal estão submetidos às regras da Lei nº 8.112. Além da administração direta, a lei também alcança as autarquias federais. As autarquias são entidades criadas por lei para desempenhar atividades típicas do Estado, possuindo personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e autonomia administrativa. Apesar dessa autonomia, elas continuam integrando a administração pública indireta e seus servidores estatutários são regidos pela Lei nº 8.112. Existem diversas autarquias bastante conhecidas em concursos públicos. Podemos citar como exemplos o Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e diversas agências reguladoras federais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Telecomunicações. Os servidores ocupantes de cargos públicos nessas entidades, em regra, submetem-se ao regime jurídico único previsto na Lei nº 8.112. A lei também se aplica às fundações públicas federais. As fundações públicas são entidades criadas pelo poder público para desempenhar atividades de interesse coletivo, geralmente relacionadas às áreas de educação, cultura, pesquisa científica, saúde e assistência social. Assim como ocorre nas autarquias, os servidores estatutários dessas fundações também são alcançados pelas disposições da Lei nº 8.112. Perceba que o artigo 1º menciona apenas 3 grupos: União, autarquias federais e fundações públicas federais. Essa informação é extremamente importante porque ela permite identificar, desde logo, quem não está incluído no campo de aplicação da lei.
Uma das maiores fontes de erro em concursos envolve justamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas entidades também fazem parte da administração pública indireta, mas possuem natureza jurídica diferente das autarquias e das fundações públicas. Como regra, seus empregados são contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e não pela Lei nº 8.112. Um exemplo bastante conhecido é a Caixa Econômica Federal. Apesar de ser uma empresa pública federal, seus empregados não são servidores estatutários regidos pela Lei nº 8.112. Eles são empregados públicos contratados sob o regime seletista. O mesmo ocorre com o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, e com a Petrobras. Embora essas entidades integrem a administração pública indireta, seus trabalhadores possuem vínculo empregatício disciplinado pela CLT. Essa diferença é muito explorada pelas bancas examinadoras. Muitas questões afirmam que todos os trabalhadores da administração pública federal são regidos pela Lei nº 8.112. Essa afirmação está incorreta, justamente porque existem empregados públicos submetidos ao regime seletista. O candidato deve sempre observar a natureza da entidade em que o trabalhador exerce suas atividades. Outro aspecto importante é compreender a diferença entre servidor público estatutário e empregado público. O servidor estatutário ocupa cargo público criado por lei e possui vínculo disciplinado pelo Estatuto, que, no âmbito federal, é a Lei nº 8.112. Já o empregado público ocupa emprego público e mantém uma relação contratual disciplinada predominantemente pela CLT. Embora ambos ingressem, em regra, mediante concurso público, existem diferenças significativas entre os dois regimes jurídicos. Os direitos, deveres, formas de desligamento, vantagens funcionais e diversas outras características variam conforme a legislação aplicável. É justamente por isso que a banca costuma exigir do candidato a correta identificação do regime jurídico correspondente. Outro detalhe relevante é que a Lei nº 8.112 disciplina tanto os ocupantes de cargos efetivos quanto os ocupantes de cargos em comissão. Os cargos efetivos são aqueles providos normalmente mediante aprovação em concurso público. Já os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração, conforme previsto na Constituição Federal. Mesmo aqueles que ocupam exclusivamente cargos em comissão, quando submetidos ao regime estatutário, encontram na Lei nº 8.112 diversas normas relacionadas ao exercício do cargo, aos deveres funcionais, às proibições, às responsabilidades e ao regime disciplinar. Outro ponto frequentemente cobrado é que a Lei nº 8.112 alcança apenas servidores civis federais da administração direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Ela não regula a situação de agentes políticos, como o presidente da República, ministros de Estado, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores e magistrados. Essas autoridades possuem regimes jurídicos próprios definidos pela Constituição Federal e por legislações específicas. Também não se aplica aos membros do Ministério Público, aos defensores públicos e a diversas outras carreiras que possuem estatutos próprios. Apesar de integrarem a estrutura do Estado, esses agentes seguem normas específicas relacionadas às respectivas carreiras. É importante lembrar ainda que a Lei nº 8.112 sofreu diversas alterações desde sua publicação em 1990, mas seu artigo 1º continua sendo um dos dispositivos mais importantes para compreender sua abrangência. Sempre que surgir uma dúvida sobre a aplicação da lei, a primeira pergunta deve ser: estamos diante de um servidor público civil da União, de uma autarquia federal ou de uma fundação pública federal? Se a resposta for positiva, a tendência é que a Lei nº 8.112 seja aplicável. Se estivermos diante de um servidor estadual, municipal, militar ou empregado público de empresa pública ou sociedade de economia mista, será necessário verificar outra legislação. Para facilitar a memorização, é interessante perceber que a abrangência da Lei nº 8.112 é determinada principalmente por dois critérios. O primeiro é o ente federativo, que deve ser a União. O segundo é a natureza do órgão ou entidade, que deve pertencer à administração direta federal, às autarquias federais ou às fundações públicas federais. Quando esses requisitos estão presentes, a aplicação da Lei nº 8.112 torna-se a regra.
Ao longo das próximas aulas, estudaremos detalhadamente todos os institutos previstos nessa legislação, sempre lembrando que todas essas regras somente serão aplicadas aos servidores abrangidos pelo seu campo de incidência. Compreender corretamente quem está sujeito à Lei nº 8.112 é o primeiro passo para interpretar adequadamente os direitos, deveres, vantagens, responsabilidades e demais disposições que serão estudadas ao longo deste curso.